o Deus dos antepassados. Somos convidados nesse tempo de Quaresma a olharmos para Jesus crucificado, ressuscitado, porque nós sabemos quem Ele é. Nós desejamos saber sempre mais quem Ele é, porque é a razão da nossa fé. A Quaresma, o caminho quaresmal, o Evangelho indicar uma vida cheia de frutos, uma vida frutuosa, para evitar a esterilidade e a inutilidade do nosso existir. Nascemos para frutificar, para a vida, não para a morte. A transformação da escravidão do egoísmo e do pecado em mulheres e homens novos, livres, para que em nós se manifeste a vida em plenitude, o reino de Deus, a vida de ressuscitados. O convite é uma transformação da existência, a uma mudança de mentalidade, viver da graça do Evangelho, sermos também nós uma boa notícia. O caminho da vida e não da morte, o caminho da conversão, da frutificação. No tempo da Quaresma, ao meditarmos a fraternidade e a ecologia integral, desejamos também meditar a conversão ecológica. O assassinato de alguns judeus no templo por Pilatos e a queda de uma torre perto da piscina de Siloé dão início ao ensinamento de Jesus nesse terceiro domingo da Quaresma. Jesus a ensinar que aqueles que morreram nesses desastres não eram piores do que os que sobreviveram. Afasta assim o ensinamento de que a pessoa atingida por alguma desgraça maior era consequência do seu pecado grave. O justo, a pessoa justa, não está livre da morte violenta, mas não significa que viva o pecado. Após cada uma das mencionadas circunstâncias de morte, Jesus acrescenta: se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. Nos leva a compreender que todos estamos necessitados de conversão, de mudança de vida. Sim, se não vos arrependerdes, perecereis todos do mesmo modo. Perecer é não chegar à plenitude da vida que o Evangelho nos convida. A realidade plena a que Jesus nos convida com a sua ressurreição. Permanecer no caminho que conduz à morte é uma desgraça. Jesus nos convida a direcionar nossos passos no caminho da salvação. A mudança de vida, a conversão que conduz à existência maturada, planificada. Então, permaneçamos no caminho que conduz à vida, não à morte. Diante de tantas situações dramáticas que vivemos hoje, somos convidados a uma maior vigilância sobre nós mesmos, meditarmos, confrontarmos a nossa condição humana um dia chegará ao fim, mas que naturalmente deve buscar a plenitude da vida. Assim, sondar, descobrir na nossa fragilidade, despertarmos para voltar para aquele que concede sentido à nossa fragilidade, à nossa infertilidade. Não se trata de procurar pecados ou culpas, mas de abrir os olhos para a graça do ressuscitado, da vida nova, da cruz que nos salva. Ele a nos indicar o caminho da conversão como uma vida aberta, livre, uma vida pascal, fora das sepulturas de nós mesmos. Ele a suscitar em nós o desejo da vida, não da morte. Deseja a frutificação, não a esterilidade. Então, como o Evangelho nos ensina como poder acontecer na vida a nossa conversão, disse ao vinhateiro: já fazem 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta-a, porque está ela inutilizando a terra. Ele, porém, respondeu: Senhor,
Deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela, colocar adubo. Pode ser que venha dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Sim, queridos irmãos e irmãs, somos gerados para a vida. Somos gerados, destinados a frutificar, a dar muitos frutos. Uma vida frutífera. A esterilidade de uma vida conduz à morte, e nós não desejamos a morte. A conversão como percepção de que a fraqueza pode transformar-se em frutos quando houver cuidado, quando houver disponibilidade, quando houver receptividade da salvação que Jesus nos deu na cruz e pela ressurreição. Santo Agostinho tem um pensamento muito bonito quanto a isso. Por isso, diz o apóstolo, quem mais me dará alegria senão aquele que por mim é entristecido? Em outra passagem, a tristeza que é segundo Deus produz um arrependimento salutar, incapaz de voltar para trás. A pessoa que se entristece segundo Deus se entristece dos seus pecados com a penitência por causa da tristeza causada da própria culpa que produz a justificação. Então, te arrependes de ser o que és para ser o que ainda não és. Nós somos destinados à santidade, à santidade. Quaresma, pedir conversão, cavar, adubar os nossos dias com a esmola, o jejum, a oração nesse tempo quaresmal, para frutificar, superar a inutilidade do nosso viver. Quaresma, tempo de floração, despertação dos frutos que podem surgir da cruz e da ressurreição do Senhor quando nos abrimos para Ele, assim como Moisés na primeira leitura. Quaresma, tempo de graça, tempo de maturação na fé, tempo para sondar a dimensão da dor, do sofrimento na nossa vida, mas também sondar a própria morte, mas tudo como caminho salvífico. Quaresma, convite à conversão, a mudar de mentalidade de tal modo que a vida encontre a sua verdadeira beleza, mais em dar que possuir, mais em semear o bem e partilhar do que acumular. Esse tempo pleno de graça, quando deixamos fecundar e transformar a nossa fraqueza por Jesus crucificado, ressuscitado. Como nos ensina São João Crisóstomo, Cristo deixou-nos na terra a fim de que nos tornássemos faróis que iluminam, doutores que ensinam, a fim de que cumpríssemos o nosso dever de fermento, a fim de que